Queridos, a paz de Cristo, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, com cada um, na sua casa. E vocês já devem estar percebendo que hoje estamos num ambiente diferente. Estamos aqui na Igreja Bethesda de Roraima, no nosso jardim, certamente quem conhece já identificou. E, naturalmente, por toda a circunstância que estamos vivendo atualmente, fizemos a adaptação do nosso culto, da nossa divulgação da mensagem, especialmente nesse domingo, 22 de março, para compartilhar daquilo que Deus tem nos ensinado, quer nos ensinar, especialmente nesse momento em que estamos afastados. Estamos obedecendo todas as recomendações das autoridades e acatando o que já foi determinado, inclusive essa semana na nossa cidade, Boa Vista, pelo decreto municipal que foi estabelecido. Não podemos, então, estar realizando nossas reuniões, evitando aglomerações, porque sabemos que devemos ser coerentes e sensatos. Mas reconhecemos também a importância de continuarmos unidos, ainda que cada um na sua casa, mas temos certeza que o Espírito Santo nos une, o amor de Deus está no nosso coração e cada um, no seu isolamento, no seu período de recolhimento, certamente também continua no seu momento de adoração ao nosso Deus. Então, nessa tarde, nesse fim de tarde, nós queremos também trazer a palavra de Deus para os nossos corações, para alimentar a nossa alma e o nosso espírito nesse momento de tanta dificuldade, de tanta apreensão, de tantos medos. Queremos trazer uma palavra para que a nossa memória busque aquilo que pode realmente nos dar esperança. É isso que nós desejamos. Mas antes de iniciar com a nossa palavra, com a nossa reflexão, nós gostaríamos de lembrar aos irmãos, da igreja especialmente, que apesar de estarmos distanciados fisicamente, nós continuamos unidos pela nossa igreja. Como eu falei no início, nós não realizaremos por prazo indeterminado nossos cultos aqui fisicamente no nosso templo. Mas queremos lembrar que continuamos com todas as nossas obrigações, nossas atividades, por isso mesmo. Queremos lembrar que nós temos a possibilidade de continuar realizando as nossas ofertas e os nossos dízimos pelo mecanismo virtual, através de transferências bancárias. Nós continuamos com o nosso compromisso de honrar as obrigações da nossa igreja. Então, fique atento, aqui no vídeo vai aparecer os dados das contas para transferência. Caso você deseje, queira honrar a Deus com seu dízimo e com a sua oferta também, para que possamos dar prosseguimento a todas as atividades, pois continuaremos como todos, cada profissional, cada cidadão continuará pagando suas contas, a igreja também. E nós continuamos contando com a colaboração dos irmãos, pois sabemos que somos os únicos mantenedores. E temos o privilégio de honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, por tudo quanto o Senhor já fez por nós, por tudo quanto Ele é para nós. Reafirmamos o nosso compromisso como igreja, como corpo de Cristo, agradecendo a Ele por tudo que Ele já nos tem dado. E por esse coração grato, nós desejamos então servir ao nosso Deus também. Então fique atento às informações que vão aparecer aqui no vídeo, para que possamos continuar também honrando os nossos compromissos, queridos. Queremos relembrar todos os irmãos a importância de, nesse momento, cumprirmos, obedecermos ao que está estabelecido pelas autoridades, pela vigilância sanitária. Evite, naquilo que for possível, somente no estrito, evite sair de casa. Queremos estar lembrando de profissionais que estão se dedicando para que, na nossa cidade, especialmente, esse quadro não se alastre tanto. E eu e você seremos os responsáveis por isso. Nós seremos os responsáveis para que as expectativas que estão previstas sejam bem menores. Nós temos toda hora recebendo dados, estatísticas que nos preocupam. Mas esses dados, essas estatísticas podem ser frustrados se eu e você nos comprometermos em ficarmos em nossas casas e não sermos vetores de transmissão, para que o quanto antes a situação possa ser normalizada. Então, oramos a Deus para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos dê obediência daquilo que precisamos fazer nesse momento, queridos. E dentro do que Deus tem colocado no nosso coração,
pensando nessa semana especialmente, nós estamos aí mais ou menos há 15 dias que a situação, especialmente aqui em Roraima, se agravou e aí temos ficado em nossas casas. E nesse período, eu revisitei alguns textos que eu já trouxe para estudos aqui na nossa igreja e revisitando esses textos, eu percebi novamente a importância de pensarmos, de relembrarmos sobre a nossa relação com o Espírito Santo, sobre as nossas experiências com o Espírito Santo. E nesse sentido, querido, eu te convido, aí na sua casa, onde você está agora, pare um pouco. Certamente a gente está tendo muito mais tempo agora, então eu sei que você pode tirar esse tempinho, parar, reunir com sua família e ouvir a palavra de Deus. E pegue a Bíblia, pegue aí o seu smartphone, enfim, aonde você tem acesso à Bíblia, e abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 16. 1 Coríntios 3 e 16. A palavra de Deus nos diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, essa palavra me faz lembrar aquilo que eu já conversei com os irmãos aqui na igreja em outro momento, sobre os nossos níveis de relacionamento com Deus. Como ao longo da história o homem tem se relacionado com Deus. E esse cenário que nós estamos vivendo agora, de confinamento, de isolamento, a gente tem visto tantas polêmicas, tantas discussões, e entre elas, uma particularmente me chama a atenção porque diz relação a nós, sobre o fato de abrir ou não a igreja. Vemos aí tantas discussões, tantas polêmicas, se a igreja vai fechar as portas, se a igreja vai abrir as portas, que é necessário que a igreja esteja aberta, especialmente nesse momento de tanto medo, de tanta apreensão. Enfim, polêmicas à parte, eu queria convidar aos irmãos a pensarmos sobre quem somos. Porque a palavra de Deus nos lembra hoje: vós sois santuários de Deus. Nós estamos aqui do lado do templo da nossa igreja. São 4 paredes, feitas de tijolos, ferro, cimento. E, claro, é o lugar que nós temos para nos reunir e adorar a Deus. Mas esse lugar, ele não é santo. Nós somos santos. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E quando eu penso e quando eu lembro dessa palavra, eu queria que nós refletíssemos sobre nossas relações. Como nos relacionamos com Deus? Por que que temos tanto medo de, por um determinado tempo, nossa instituição, igreja, ficar fechada? Por que temos tanto medo em relação a isso? Por que isso nos angustia tanto, o fato de não estar com as paredes, com as portas abertas? Talvez porque ainda não temos o entendimento profundo, de fato, de como nos relacionamos com Deus. E eu acho que esse momento é absolutamente oportuno para pensarmos nisso. Quando iniciamos essa conversa, vamos voltar lá para o início da criação, quando Deus visitava o homem na virada do dia. Nós estamos agora aqui no fim de tarde, né? O sol está se pondo, e era exatamente nesse momento em que Deus visitava o homem no jardim. A forma como Deus se relacionava com o homem naquela ocasião era através de uma visita. A palavra nos diz lá em Gênesis, né, que na viração do dia Deus se encontrava com o homem. Então era essa forma de relação. Deus vinha, visitava, conversava, tinha um tempo com o homem e depois ele saía. Então, tinha um momento específico de Deus conversar com o homem. Essa era a forma, era o nível da relação de Deus com a sua criatura. Mas logo depois, com o pecado, com a queda, o homem sai desse jardim, o homem perde a oportunidade de ter a visita de Deus e agora ele se afasta por conta do pecado. E aí a gente vê ao longo da história no Antigo Testamento como Deus passa a se relacionar com o homem. Deus agora tem manifestações. Deus se revela para o seu povo através de algumas manifestações. A gente vê Deus falando com Moisés, a gente vê Deus falando com Enoque, a gente vê Deus falando com Abraão. E todos esses momentos dessa relação se dão em manifestações. É uma voz, é um anjo que fala, é um sinal, é um milagre.
É o maná que cai do céu, é a coluna de fogo que ilumina durante a noite enquanto o povo estava no deserto, era a nuvem que protegia do sol, eram as formas que Deus utilizava para se relacionar com o seu povo. Mas essa relação era uma relação no nível em que as pessoas viam Deus apenas como um ser lá no céu. Um ser distante que morava no céu e que por vez ou outra se irava, mandava pragas, mas de repente também era bondoso e mandava proteção e mandava o alimento. E assim as pessoas se relacionavam com Deus. Mas era um Deus que exigia sacrifício. Não era todo mundo que falava com Deus. Somente o sumo sacerdote tinha acesso direto a Deus. As pessoas comuns não podiam falar diretamente com Deus. E elas tinham que sacrificar. Então o homem passa a se relacionar com Deus distante, lá no céu, que exigia sacrifícios. Mas esse também não era ainda o plano de Deus para se relacionar com o homem. Não era essa a única forma que Deus desejava para estar se relacionando também com o seu povo. E aí a gente vê um silêncio no decorrer dessa história, depois que o último profeta, Malaquias, traz então a fala de Deus. A gente percebe um silêncio histórico de mais ou menos 400 anos entre a última profecia de Malaquias até Deus se manifestar novamente para o seu povo, quando envia seu Filho Jesus Cristo. E aí no Novo Testamento, esses 400 anos que se passa, desde a última profecia de Malaquias, até Jesus ser apresentado por João Batista, quando então ele nos apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então Deus volta a se relacionar com o seu povo, Deus volta a falar conosco, Deus se encarna em Jesus Cristo. E Maria gera então o Filho de Deus. Maria traz para nós agora a promessa de que Deus estaria conosco de novo. E agora, queridos, é outro nível de relação. Agora nós nos relacionamos com Deus, não com Deus distante, que apenas exige sacrifício. Agora nós temos um Deus que tem rosto, que tem pele, que tem olhos, que tem boca, que tem braços, que tem mãos, que tem pés. Um Deus que tem cabelo, um Deus que tem uma aparência. Deus agora tem um endereço. Deus agora tem uma casa. Deus mora numa rua. Deus mora em um bairro. E eu fico imaginando, nossa, como nós gostaríamos, como seria maravilhoso, já pensou dizer, Deus é meu vizinho? Deus mora aqui na casa ao lado. Deus mora aqui no meu bairro. Já imaginou como nos sentiríamos protegidos, especialmente agora, nessa pandemia mundial, se Deus fosse nosso vizinho? Você já imaginou que sensação você teria em falar para todo mundo: olha, eu acho que aqui na minha rua não vai pegar coronavírus não, porque Jesus mora aqui. Deus mora aqui do lado. É muro com muro. Já imaginou como seria gratificante para nós? Como nos sentiríamos saber que Deus agora mora aqui na casa ao lado? Mas Deus teve uma casa. Deus morou numa casa. Esse Deus vindo através de Jesus Cristo. Mas para além de Deus morar numa casa, para além de Deus ter um endereço, ter uma residência, morar em um bairro, essa nossa relação ainda é aprofundada. Porque Deus mandou seu Filho porque Ele queria estar de novo conosco. Só que Deus agora não queria ser apenas uma visita, como Ele era para Adão. Deus não queria apenas ser uma manifestação, como Ele foi para Moisés, como Ele foi para Noé, como Ele foi para Elias. Deus não queria mais ser só uma manifestação, ser só um momento de uma experiência extraordinária. Deus queria estar de fato conosco. Deus queria estar conosco de uma maneira absolutamente profunda e íntima. E Deus então manda seu Filho Jesus Cristo. Cristo em nós. Cristo agora veio morar em nós. Porque quando Jesus aceita o sacrifício de vir viver na terra, sendo a encarnação do próprio Deus, Ele diz que quer fazer isso para estar de novo conosco. E para além disso, Ele não quer só estar conosco, Ele quer estar em nós. É o que nós lemos no versículo de Coríntios. Nós somos santuários de Deus. Cristo agora mora em nós.
E eu fico pensando quanto nós estamos tão angustiados porque estamos procurando Deus fora. Eu penso que nesse momento, especialmente, de tanto medo, de tanta angústia, toda essa angústia é potencializada porque estamos procurando Deus fora. Estamos buscando respostas, estamos buscando explicações. Nossa, eu imagino que igual a vocês, eu também passei a semana recebendo vídeos, recebendo mensagens. É uma explosão de informações. E nós estamos muito angustiados e queremos ler todas as informações. Queremos saber de todas as notícias. Queremos ver todos os vídeos. Porque estamos buscando respostas. Mas essa resposta não está fora de nós, querido. Por mais angustiante que esse momento pareça, por mais difícil que seja, olhe para dentro de você. Porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo mora em você. A resposta está dentro de nós, porque nós somos o santuário de Deus. Eu entendo, é natural ficarmos angustiados e com toda essa expectativa. Mas eu queria lembrar para você e para mim, porque essa palavra é para mim também. A resposta não está fora. Por mais que a ciência, e glória a Deus pela ciência que tem pesquisado, tem buscado, e eu sei que a ciência vai buscar e vai encontrar a cura, vai encontrar vacinas, mas tudo isso é fruto do amor de Deus por nós, porque a resposta está em Cristo. A resposta é Deus morando em nós. E eu fico pensando o privilégio que Adão teve. A palavra diz que Adão ouvia os passos de Deus quando ele estava chegando para o seu encontro no final do dia. Já imaginou que privilégio você está ouvindo os passos de Deus chegando para o encontro com você? É maravilhoso, mas Israel também teve esse mesmo privilégio, porque o povo de Israel via o maná caindo do céu, o povo de Israel via a coluna de fogo, o povo de Israel via concretamente a manifestação do amor de Deus e da presença de Deus com eles. Mas, queridos, imaginemos agora quão mais maravilhoso é saber que, além de Deus estar chegando, além de ouvir os passos de Deus na nossa direção, além de ver o cuidado de Deus todos os dias conosco, assim como Ele teve com o povo de Israel, nós temos a certeza de que esse mesmo Deus está em nós, que Ele mora em nós. Que esse Deus não está mais lá somente no seu trono distante, exigindo sacrifícios, pedindo sacrifícios para que fôssemos perdoados. Esse Deus não está com a sua mão pesada sobre nós. Queridos, não pensem, não alimentem no seu coração que esse momento é o peso da mão de Deus, como a gente escuta tanto por aí. Que é Deus pesando a sua mão sobre nós e por isso estamos passando por essa pandemia. Isso não é o peso da mão de Deus, porque não é essa a promessa que nós temos do nosso Deus. A promessa que nós temos é essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para isso Deus enviou o seu Filho, para morrer no nosso lugar. E morrendo no nosso lugar, sendo glorificado e voltando aos céus, Ele então envia o seu Espírito Santo para ser o nosso Consolador. E esse Espírito Santo é Deus morando em nós. Ele não é o nosso vizinho. Ele não é uma visita para nós. Ele está em nós. É esse nível de profundidade. Deus estando em nós, Ele chora conosco nesse momento. Deus está chorando conosco com todas as pessoas que têm sofrido, com todo o sofrimento que temos contemplado. Deus também chora conosco, porque não foi essa a promessa que Ele deu para nós, esse sofrimento. Mas vamos passar, porque ainda estamos nessa terra. Essa terra é imperfeita, essa terra chora, essa terra clama. É isso que a palavra diz, a terra clama. Mas a promessa que temos é de que o Senhor estará conosco. Então eu queria te lembrar que Deus enviou, a prova que nós temos, eu queria que você não esquecesse isso, que a prova de amor, a maior prova de amor que nós temos de Deus, não foi Deus mandando o maná do céu. A maior prova de amor de Deus para com a humanidade não foi quando Ele visitava Adão, não foi quando Ele protegia o povo no deserto, à noite, mandando uma coluna de fogo. A maior prova de amor de Deus por nós não era quando Ele mandava uma nuvem para proteger do sol. A maior prova de amor de Deus por nós está descrita em Romanos, no capítulo 5.
mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova de amor de Deus por nós, é quando Ele entrega seu Filho, e seu Filho morrendo na cruz, traz para nós o Consolador, que é esse mesmo Deus que agora vem morar em nós. Queridos, é um privilégio maravilhoso. E eu queria tanto que nós lembrássemos disso essa semana. Que não esquecêssemos que Deus está conosco, que Deus mora em nós. E tudo quanto sofremos, e tudo ainda quanto teremos que viver, Deus estará vivendo conosco. Ele estará nos fortalecendo, Ele estará nos guardando, Ele estará nos dando o ânimo necessário para prosseguirmos, porque temos a promessa de que Ele estará conosco. Davi, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha um privilégio de dizer, Deus está comigo. Olha que maravilhoso, que privilégio Davi tinha, a honra e a certeza de dizer, Deus está comigo. Mas nós temos um privilégio ainda maior. Melhor do que dizer, Deus está comigo, é que eu e você podemos dizer hoje, Deus está em mim. É absolutamente mais profundo. Deus não está só conosco. Isso já seria maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Mas Deus está em nós. Não esqueça disso. Peça ao Espírito Santo para todo dia te lembrar disso. Deus está em você. Deus está em mim. E é esse o privilégio que nós temos, querido. E eu queria muito lembrar, peço permissão à pastora Dailde, pastora aqui da nossa igreja, que em um dos cultos de quarta-feira que temos aqui de oração e estudo da palavra, ao ler o Salmo 91, ela fez uma abordagem absolutamente poética desse salmo e eu queria compartilhar com vocês, para finalizarmos a nossa reflexão, dessa presença de Deus em nós. Queridos, se nós não pedirmos ao Espírito Santo para trazer essa certeza ao nosso coração, o nosso sofrimento certamente será potencializado. Porque a despeito de toda a dificuldade que estamos passando e que certamente ainda iremos enfrentar nos próximos dias, peçamos ao Espírito Santo que nos lembre o tempo todo, Deus está em mim. Deus, além de estar comigo, Ele está em mim. E o que o salmista nos lembra no Salmo 91, quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quando a pastora Dailde trouxe esse versículo, ela fez uma pergunta que eu achei absolutamente poética, a resposta que ela deu para essa pergunta. Qual é o esconderijo do Altíssimo? Onde é que Deus se esconde? Você já pensou nisso? E no momento em que ela trouxe essa reflexão, nós passamos alguns segundos pensando, aonde Deus se esconde? E a resposta que ela nos trouxe foi libertadora. Deus se esconde em nós. Deus está em nós porque é essa palavra que acabamos de ler em Coríntios. Somos o santuário do Altíssimo. Deus não está nas paredes do nosso templo. Deus não está nas ruínas. Deus não está na caverna. Deus está em nós. E aonde estivermos, Deus estará. Por isso, Deus está em todos os lugares. Deus está conosco em Roraima. Deus está com os irmãos em São Paulo. Deus está com os irmãos no Rio de Janeiro. Deus está com os irmãos nos lugares mais distantes do nosso país. Deus está com os nossos irmãos na China. Deus está com os nossos irmãos na Itália. Deus está com todos os irmãos, filhos dele, espalhados por todo esse planeta. Por isso, Deus está em todos os lugares, porque Deus habita em cada um de nós. E é essa reflexão que eu queria que nós pensássemos nesse dia. Queria deixar essa palavra para o teu coração, de que o esconderijo de Deus é em mim e em você. Deus está em nós, queridos. E Deus estando em nós, nós podemos ter a certeza de que por mais difícil, e certamente eu sei que serão dias difíceis, por mais difíceis que os dias sejam, por mais dificuldades que tenhamos que atravessar, sabemos que isso é da vida. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos que atravessar por tribulações, porque foi isso que o nosso Cristo nos disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Deus está conosco. Então, 3 coisas eu queria deixar para você, finalizando essa nossa reflexão. Primeiro, não esqueça. Não esqueça, vá para a palavra, leia, sempre peça ao Espírito Santo para não te deixar esquecer. O Senhor mora em ti. O Senhor achou morada no teu coração.
e Ele estará contigo te fortalecendo, queridos. Uma coisa absolutamente importante que nós precisamos pensar e aproveitar esse momento para refletir é no poder das nossas escolhas. Queridos, nós estamos vivendo um momento que demonstra quão importante é a escolha que cada um de nós fazemos. Às vezes a gente fala, mas isso é lá longe, isso não é comigo, eu não preciso me preocupar com isso. Não. A gente está vendo de maneira absolutamente trágica que isso não é lá longe, que eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. E eu queria reforçar o poder da escolha de cada um de nós, o poder da ação individual de cada um de nós. Não existe, queridos, o todo se eu individualmente não fizer a minha parte. Não existe mais a ideia de que alguém vai fazer, de que alguém vai achar, de que alguém vai decidir, de que alguém vai nos ajudar. Nós somos responsáveis um pelo outro. A nossa escolha individual, a nossa decisão individual, ela é absolutamente importante. Esse momento eu acho que ele é muito propício para que reflitamos e não esqueçamos nunca mais de que aquilo que eu faço pode ter uma repercussão absolutamente grande na sociedade. Não existe essa história de que isso não é comigo, de que eu não tenho nada a ver. Que possamos aproveitar esse momento para ver o impacto da nossa decisão, o impacto das nossas atitudes individuais para com o coletivo. Eu sei que essa questão do individual, ela é muito fruto do nosso egoísmo. Naturalmente, nós somos egoístas. Ser humano não tem jeito. A gente pode ser mais ou menos, mas todos nós somos egoístas. E eu penso que esse egoísmo ele é muito fruto desse sentimento de falta que temos. No início da criação, nós tínhamos o jardim perfeito. E fomos tirados desse jardim. E até hoje vivemos esperando um dia perfeito em que Deus voltará e estabelecerá seu reino. Nesse meio tempo, não temos mais o jardim e vivemos à espera de um novo mundo. Por isso temos tanto esse sentimento de falta. E nesse sentimento de falta, nós alimentamos o nosso ego, alimentamos o nosso egoísmo. Essa semana eu vi vídeos de pessoas brigando por álcool em gel. No supermercado, uma pessoa querendo levar todas as unidades, deixando tantas outras sem. Por que temos tanto esse sentimento de que eu preciso mais? Será que todos não precisamos? Que possamos refletir sobre esse egoísmo que tanto lateja em nós. Outra coisa que eu queria deixar, queridos, para que pensássemos e fizéssemos. Nunca eu acho que tivemos tanta certeza de que a família é o núcleo, de que a família é a nossa base, de que a família é o projeto de Deus para nós. Onde nós estamos agora? Estamos trancados dentro de casa. Com quem? Com a nossa família. Queridos, celebre a ceia do Senhor. Jesus, quando celebrou a última ceia, ele disse aos seus discípulos, façam isso em memória de mim. Não era só em tomar o pão e beber o vinho. Façam isso em memória de mim, estejam juntos. Nós não podemos estar juntos hoje na nossa igreja. Nós não poderemos estar juntos essa semana, e aniversário, fazer um churrasco, não poderemos. Mas você estando junto com a sua família, celebrando a ceia do Senhor, você está lembrando de Jesus, você está fazendo isso em memória de Jesus. Então, em toda refeição, no café da manhã, no lanche da tarde, no jantar, seja com café, seja com a tapioca, seja com suco, seja com o que for, celebre a união, celebre, lembre do sacrifício da morte do nosso Senhor Jesus. Faça desse momento uma ceia e celebre isso como a ceia que lembra a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça desse momento também o seu momento de celebração. E por fim, queridos, não sabemos quanto tempo ainda ficaremos nessa circunstância, afastados fisicamente, mas eu penso que podemos ter alguns cuidados. Se vai ser curto ou tempo, não sabemos. Mas tenha cuidado, cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua mente, do seu coração. Eu penso que muita coisa nós já sabemos sobre o coronavírus, já temos muitas informações. Evite,
pela sua saúde mental. Evite ficar vendo tantas informações, tantos noticiários. O que nós precisamos saber, nós já sabemos. Cuidado, higiene, não sair de casa, são as informações que eu acho que são mais relevantes. Não vamos ter tanta curiosidade, quantos já morreram, quantos estão infectados, quantos tem aqui, a gente fica procurando números. Eu não sei até que ponto isso pode nos ajudar. Tem algumas informações que, sinceramente, eu penso que nós podemos evitar. Evite isso, tenha tempo com as crianças, tenha tempo com seus avós, com seus pais, aproveitem. A gente reclama tanto da falta de tempo e agora a gente está sem saber o que fazer com tanto tempo. Celebre. Veja um bom filme, leia um bom livro, dance, faça a sua ceia, faça a sua refeição, faça um bolo, enfim, faça coisas que geralmente você não tinha tempo para fazer. Mas evite esse excesso de informação. Evite estar ouvindo tantas coisas que não vai nos acrescentar. A não ser que você seja um profissional da saúde, enfim, precise. Mas se não é o caso, evite para que tenhamos a nossa saúde mental preservada, queridos. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Eu queria encerrar fazendo uma oração. Aí na sua casa, nesse momento, feche seus olhos. Escute o pulsar do seu coração. Escute a sua respiração. Agradeça a Deus pela sua respiração. Sinta o ar entrar e sair do seu pulmão. Órgão tão importante agora que a gente tem. Toda a nossa atenção está para o nosso pulmão, para que ele não seja infectado por esse vírus. Agradeça a Deus pelo respirar tranquilo. E faça a sua oração agora. Ore junto comigo. Pai de amor e de bondade, Senhor, nessa tarde em que eu sinto agora essa brisa, em que eu sinto, meu Deus, a Tua presença, mesmo estando só aqui eu, Tiago, que está aqui gravando, mas eu sei, meu Deus, que espalhados por essa cidade, nós temos homens, mulheres, crianças que Te adoram, que Te servem e que sabem que o Senhor mora em nós. Pai, obrigada pela Tua palavra, que nos faz lembrar que o Senhor mora em nós. Que a despeito de nossa distância, a despeito de não podermos estarmos reunidos como Teu corpo aqui para Te adorar, cada um Te adora na sua casa, no seu lar, sabendo que o Senhor mora em nós. Deus, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor receba a nossa adoração e que o Senhor nos fortaleça. Visita cada um dos Teus filhos, meu Pai, onde quer que eles estejam agora. As pessoas de perto e de longe, meu Deus, que recebam Teu abraço, que recebam, meu Deus, a Tua companhia e que tenham certeza de que o Senhor é com cada uma delas. Deus, eu quero orar especialmente por irmãos e irmãs, pessoas, meu Deus, que trabalham na área da saúde. Seja médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, pessoas que atendem nos hospitais, pessoas que fazem a faxina dos hospitais, porteiros. Meu Deus, todas as pessoas que estão diretamente, ó Pai, relacionadas agora ao sistema de saúde. Deus tenha misericórdia, especialmente no nosso estado, pela falta de estrutura nos hospitais, pela falta de material para o trabalho. Meu Deus, guarda Teus filhos. Guarda, meu Deus, livra de todo mal, porque sabemos a quanto perigo eles estão expostos. Meu Deus, em nome de Jesus, Te pedimos pelas pessoas que já têm a confirmação de infecção desse vírus, para que tenham prudência, para que tenham responsabilidade de permanecer em suas casas, que elas sejam atendidas, que tenham, meu Deus, o atendimento médico necessário e que pela Tua graça e misericórdia elas sejam curadas. Pai, eu Te peço para toda a população, aqueles que não estão infectados, que sejam, meu Deus, responsáveis, que tenham, meu Deus, a prudência para não se deixar usar e ser, meu Deus, transmissores desse vírus também. E para todo mundo, Senhor, eu clamo pela Tua misericórdia. Que o Teu amor, que a Tua graça, que o Teu consolo chegue àquelas pessoas que já perderam parentes. Que cheguem àquelas pessoas que estão com pessoas confirmadas com esse vírus, pessoas doentes. Que o Teu amor e o Teu consolo cheguem nos hospitais de pessoas que não têm o atendimento, pessoas que estão nos corredores, pessoas que precisam, meu Deus, de atendimento. E pelo sistema caótico que nós temos, meu Deus, da nossa saúde pública, estão sofrendo. Que cada um dos Teus filhos, ó Pai, possamos estar intercedendo e sendo bênção para essas pessoas, para que a Tua graça alcance a cada uma delas.
Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor, que eu sei que o Senhor sofre junto conosco por toda essa situação que o nosso planeta passa, mas que o Senhor tenha misericórdia e que sejam dias, meu Deus, ainda que difíceis, mas que a tua presença, meu Pai, seja uma certeza no nosso coração e que possamos atravessar esse momento sabendo que ele vai passar e que o Senhor será fiel todos os dias conosco e que o Senhor estará em nós, como diz a tua palavra. Que o teu esconderijo, meu Deus, é na nossa vida e no nosso coração. Por isso nós estamos, meu Deus, como diz a tua palavra, à sombra do Onipotente. Por isso eu clamo a Deus e declaro toda sorte de bênção para os teus filhos. Em nome de Jesus eu declaro a paz, eu declaro, meu Deus, a tranquilidade, eu declaro, Senhor, a esperança e a fé, o ânimo necessário para que atravessemos, meu Deus, esse momento. Em tudo te agradecemos para sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe. Eu espero que essa palavra abençoe teu coração. Continue acompanhando. Nós faremos a divulgação no Facebook, no YouTube, na conta do YouTube da igreja, que temos também no Facebook. Continue acompanhando. Nos próximos domingos, a cada domingo, alguém da nossa igreja estará trazendo também uma mensagem de graça, de fé, de esperança, para que possamos atravessar de maneira mais amena esse momento tão difícil. Que Deus abençoe você e abençoe a tua família. Amém.